Uma autobiografia social, narrar um momento da sua vida sem perder a visão social do que aconteceu ao seu redor. É o que a escritora francesa Annie Ernaux propõe nesse livro aqui, O Lugar, um livro lançado em 1983, que já vendeu 1 milhão de exemplares na França. E seguindo a dica da própria autora, esse é o livro ideal para conhecer sua obra, para dar um pontapé inicial na leitura dos seus livros. E a gente vai conversar sobre ele, sobre essa pequena novela autobiográfica, se é que podemos chamar assim. A gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, pessoal, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, é muito importante estar inscrito, nos dê essa força, nós estamos tentando alcançar 10 mil inscritos até o final deste ano, então é importante você divulgar o Seleção Literária, manda no WhatsApp, manda nas suas redes sociais, marca a gente no Instagram, isso é sempre muito importante. A gente fica muito agradecidos e muito honrados. E a Annie Ernaux iniciou a sua obra com um estilo marcadamente autobiográfico, ao passo que essa marca se estendeu a uma criação de uma nova forma literária. E como é que ela faz isso? Aqui nesse livro, em O Lugar, ela dispõe a narrativa em 3 vertentes. A relação entre ela e o pai, obviamente, a relação central deles, as estratificações sociais da França no pós-guerra e a ascensão social da autora por meio dos estudos. E ela inicia o livro pelo fim, vamos dizer assim, né? Ela inicia pela cena, ela abre o livro com a cena da morte do seu pai, que aconteceu em 1967, uma situação fria, uma morte fria, sem grandes emoções, sem gritaria, de um momento de despedida, de um momento de fim. E que ela foi muito feliz em começar assim, porque ela começa de forma muito bem feita. Ela já coloca a primeira condição social, que é a condição social do luto, dos pesares, dos sentimentos, dos cumprimentos, de uma coisa um tanto quanto contida, até mesmo protocolar, porque nem todas as pessoas estão sentindo o que ela e a mãe dela sentem naquele momento, né? E essa contenção das emoções é exatamente o tom que ela usa no livro. O livro não tem grandes metáforas e ela é tudo muito objetivo e factual. A Ernaux, ela não precisa de grandes digressões metafóricas para analisar as 3 vertentes que ela se propõe a utilizar nesse texto. Os pais dela foram operários, abriram um bar, depois abriram uma mercearia ali na região da Normandia, tiveram uma necessidade de sair do que se chama de carteira assinada para empreender numa espécie de armazém ali, numa mercearia café. Viraram pequenos comerciantes na pequena cidade da região da Normandia. E é interessante porque existe uma sutileza do pai dela comerciante, que ela usa também isso como um tom. O livro é cheio de pequenas sutilezas, de observações do comércio, das relações comerciais. O pai dela não envolvia política nas relações comerciais. A política é desnecessária para o comércio, a política atrapalha o comércio. A gente está falando de uma pequena família de pobres, né, de operários que abrem um comércio. Então, para eles, a política não vai fazer diferença. O que eles precisam é vender sem opiniões políticas para conseguir pagar a hipoteca do imóvel que eles compraram, para conseguir manter o próprio negócio. Eles não têm empregados, eles trabalham com a sua mão de obra, sem folgas, trabalhando de domingo a domingo, com pouco tempo de folga e de descanso. É como se ser comerciante fosse um esforço de uma alienação ideológica. Um comerciante não tem partido político, não tem religião, não tem time do coração. É um instinto mercantil que acaba falando mais alto. E ela não julga. Como eu falei, ela trata toda a forma e a narrativa do livro de forma muito sutil. Então os julgamentos para ela não são necessários, ela simplesmente narra. E essas cenas cotidianas que ela narra são feitas de grandes significados. A religião, a fala, o dialeto praticado naquela região, naquele período pós-guerra, de discriminação social, de distinção social. E eu separei 3 trechos que ilustram bem
essa objetividade, o estilo, os temas cotidianos que ela traz no livro. Abre aspas. Quando voltou para casa depois do exército, não quis mais trabalhar com a cultura. Era assim que ele chamava o trabalho na terra. O outro sentido da cultura, o sentido espiritual, ele considerava inútil. É aquilo que eu acabei de comentar sobre a relação de alienação para um sustento, para uma sobrevivência mercantil, né? Outro tipo de cultura, o pai dela, um homem do final do século XIX, via essa cultura que ela coloca o sentido espiritual da cultura como uma coisa inútil. No outro momento, ela descreve, abre aspas, ao escrever, caminha-se no limite entre reconstruir um modo de vida, em geral tratado como inferior, e denunciar a condição alienante que o acompanha. Afinal, essa maneira de viver constituía para nós a própria felicidade, mas era também a barreira humilhante de nossa condição, consciência de que em casas as coisas não estão lá tão bem assim. Eu gostaria de falar ao mesmo tempo dessa felicidade e de sua condição alienante, a sensação de que fica oscilando de um lado para o outro dessa contradição. E além dessas questões abstratas de felicidade, de que as coisas lá em casa não estão tão bem assim, existem também as questões mais práticas, as mais pontuais. As pessoas da cidade dela, que ela denomina de Y, esqueci o nome da cidade lá da Normandia, eu não anotei, são pessoas vindas do campo. As pessoas vindas do campo são pessoas que não evoluíram, são pessoas que estão atrasadas, que se vestem mal, que se comunicam mal, que não têm modos, não vivem o desenvolvimento urbano que a França de meados do século XX, do pós-guerra, estava se desenvolvendo, até mesmo da chegada da televisão que ela cita num determinado momento. Então esse é o ponto de vista mais prático, menos abstrato da distinção social. E até em trechos muito objetivos da distância entre eles dois, que são os dois protagonistas da história, ela diz, abre aspas, talvez eu escreva porque já não tínhamos mais nada para dizer um ao outro, que é um momento interessante que quando ela começa a conhecer a universidade, estudar, os estudos, há de fato um deslocamento dela. Ela já não consegue mais, como ela assume aqui, ela já não consegue mais reconhecer na figura do pai, de uma herança que ela não se reconhece. A vida intelectual para ela já cobra um preço diferente do que ela tem da vida que os pais lhe deram como herança. E aí, claro, tem outros tipos de cenas cotidianas num livro de 70 páginas, 72 páginas, mas tem menos que isso, de 60 e pouquinhas páginas. Ela consegue, claro, por conta da fluidez da sua narrativa, colocar muitas cenas de pequenos significados e que está tudo muito bem conectado. Eu tenho até uma curiosidade para compartilhar com vocês, que nessa leitura a Annie Ernaux me pareceu muito a Lenú, da personagem da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, de que vive num mundo, vamos dizer, pouco desenvolvido e ascende socialmente através dos estudos, através da escrita. E eu me lembrei muito dessa personagem. Pode ser que talvez você tenha, se você leu a tetralogia, talvez você tenha parado para associar assim também, não sei. Mas enfim, você vai me contar aqui nos comentários o que é que você acha de O Lugar, da Annie Ernaux, se você já leu, se você não leu, se você ainda vai ler. Mas enquanto você vai fazer esse comentário, aproveita para se inscrever aqui no canal. Se você quiser contribuir para o Seleção Literária, além da inscrição, que também é muito importante, nós estamos chegando a 10 mil inscritos e queremos bater esse incrível número até o final do ano, e a gente pede a ajuda de vocês, além dessa inscrição. É importante também, se você quiser contribuir com uma chave Pix aqui, fazer um Pix pra gente, é o nosso e-mail, tá aparecendo aí pra você. Você vai contribuir aqui para um almoço meu e da Lili, que faz a nossa tradução em Libras aqui no canal. É isso aí, pessoal, vamos falar de O Lugar, da Annie Ernaux. É isso aí, valeu!